E hoje nós temos um duelo de custo-benefício. De um lado nós temos o Xeon E5-2620V3 sendo o processador mais potente e barato que a gente consegue encontrar atualmente. Do outro lado nós temos o processador Ryzen 5 1600 sendo uma ótima opção também para quem compra aqui no Brasil, trazendo um alto nível de custo-benefício. Ah, mas esse vídeo é tendencioso porque o cara acabou de falar que o Xeon E5-2620V3 é mais potente e barato que o Ryzen 5 1600. Ele já falou o resultado do teste antes de começar. Calma, meu filho. O que você precisa entender é que o Ryzen 5 1600 é um processador para um público diferente, porque as condições de compra para esses processadores são um pouco diferentes. O Ryzen 5 1600 você encontra aqui no Brasil novo, com garantia, e apesar de ser da primeira geração dos processadores Ryzen, ele ainda é um processador mais novo que o processador Xeon. E o Xeon E5-2620V3 é um processador mais antigo. Para compensar comprar ele, você vai ter que comprar usado da China, vai ter que comprar uma placa-mãe chinesa também. E obviamente, se você está comprando um processador que é mais antigo, é usado, isso também faz o valor abaixar. E a proposta desse vídeo é ajudar você a escolher a melhor opção. Você comprar um kit Xeon da China ou você comprar um kit com AMD Ryzen aqui no Brasil. Eu já não espero que o Xeon E5-2620V3 entregue mais desempenho que o Ryzen 5 1600. Só que o E5-2620V3 custa em torno de R$130 hoje e o Ryzen 5 1600 está custando uns R$700 aqui no Brasil e uns R$580 comprado da China. Essa comparação é muito legal porque a diferença de valor é muito gritante. Se você comprar um Ryzen 5 1600 aqui no Brasil, você acaba pagando um preço bem próximo ao custo de um kit Xeon completo que você compra da China com 16 GB de memória RAM, uma placa-mãe e um processador. Esses processadores têm especificações técnicas bem próximas, sendo ambos processadores de 6 núcleos e 12 threads. Se nós explorarmos o potencial máximo desses processadores, nós conseguimos ver o Ryzen 5 1600 com overclock de 4.1 GHz e o Xeon E5-2620V3 com um lock do Turbo Boost chegando a 3.2 GHz. Porém, nas configurações padrões em estoque, ou seja, do jeito que vem de fábrica, nós temos o Xeon com clock de 2.4 GHz, que na verdade acaba trazendo um clock aproximadamente de 2.6, e o Ryzen 5 1600 tem uma promessa de um clock de 3.2 GHz até 3.6. O meu aqui está chegando a 3.4 GHz. Eu vou pegar esses dois carinhas e comparar eles do jeito que eles vêm de fábrica. Então o Xeon vai estar sem o lock do Turbo Boost e o Ryzen também sem overclock. Em todos os dois processadores, nós vamos utilizar 16 GB de RAM. No Xeon, ele vai funcionar a 1866 MHz, porque é a limitação máxima do processador, e o Ryzen 5 1600 vai estar funcionando a 3200 MHz, então as memórias vão estar no máximo que cada processador aguenta. E a placa de vídeo que eu vou usar para fazer esse comparativo vai ser a GTX 1060 de 6 GB. Por conta da placa de vídeo que eu vou usar no teste, eu vou testar o jogo com gráfico lá no baixo, com a resolução em HD, para não correr o risco dela atrapalhar o processador de entregar o máximo desempenho possível. Então presta bastante atenção nisso. Eu vou testar com os gráficos no mínimo, porque a intenção é testar o máximo de FPS que cada um desses processadores pode entregar. Com a placa de vídeo que eu tenho, se eu colocar os jogos com gráfico no máximo em Full HD, provavelmente a minha placa de vídeo seria o hardware que iria limitar o desempenho que os processadores poderiam entregar. Então a gente teria uma média de desempenho muito parecida. Esse também é um teste muito legal a se fazer, porque vai ter ocasiões que vai compensar mais ter um Xeon e ter ocasiões que vai compensar mais ter o Ryzen, dependendo da placa de vídeo que a gente for usar no nosso PC Gamer. Mas vamos assistir o comparativo primeiro e depois a gente discute essas questões no final do vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Fabrício do canal PC do Fafá, e agora que eu já me apresentei, bora pro teste. O primeiro do teste do vídeo é o Call of Duty Warzone. Primeiro eu testei com o Ryzen 5 1600 e na maior parte do tempo que eu passei jogando Warzone, o FPS ficou acima do 100. Nos combates ele abaixava ali para 90 em alguma coisa, e em raros momentos ele chegava até 89, 88. Realmente uma taxa de FPS muito boa, inclusive também muito estável. Considerando que é um processador de 6 núcleos e 12 threads, ele foi até bem utilizado pelo jogo, ficou ali por volta dos 45% de utilização,
em alguns momentos chegava até 50. Com o Xeon em 5.26.20v3, o FPS variava bem mais, então tinha momentos ali que o FPS chegou até uns 75 nos combates, e em alguns momentos também o Xeon passava dos 90 FPS. A porcentagem de uso do processador chegou a variar entre uns 40% de uso e até 60%. Na maior parte do tempo ele ficou ali por volta dos 55, 52%, mas isso é natural porque o Xeon naturalmente tem um clock um pouquinho mais baixo. Os dois processadores rodaram o jogo com alto nível de desempenho, mas nessa situação o Xeon acabou entregando uns 20 FPS a menos que o Ryzen na maior parte do tempo. Até tinha momentos que o desempenho esbarrava em relação ao Ryzen, mas a gente tem que considerar o quadro geral. No jogo Fortnite eu coloquei em HD com o modo desempenho alfa ativado, e a distância de visão estava no máximo para forçar um pouquinho mais o processador. Vamos ver o desempenho do Ryzen. Como sempre, durante as quedas no Fortnite, a gente tem um frame rate muito variável, mas estava ali acima dos 60 na maior parte do tempo, mas no chão que a coisa fica diferente. Nesse jogo a gente teve uma alta variação de FPS, ele estava variando entre 118, 130 e 150, foi bem notável esses números. A quantidade de uso do processamento também variava bastante durante a partida, ele passava de 37 para 50 num instante. Isso é uma característica do game mesmo, não tem o que fazer, mas tudo bem, o desempenho estava ótimo. Com o Xeon em 5.26.20v3 a gente teve uma vantagem nas quedas, o desempenho ficou muito mais estável e o FPS ficou bem acima dos 100. E no chão, mesmo em combate, o FPS não ficou abaixo dos 160 em quase momento nenhum. Realmente o desempenho no Xeon, nesse caso, foi muito bom. O nível de utilização do processador ficou em torno ali de 34%, 38% na maior parte do tempo. Nesse caso, o Xeon acabou levando a vantagem e a diferença de desempenho foi muito grande, mas acredito que é algo a ver com a otimização e a arquitetura dos processadores. Isso porque o Ryzen 5600 tem um clock maior, então deveria levar vantagem nesse caso. O GTA V também é um jogo bem exigente com processador, então coloquei ele em HD com gráfico no mínimo. O teste foi todo executado em DirectX 11. Com o Ryzen 5600, a primeira coisa que eu fiz foi roubar um carro no jogo e sair andando pela cidade. O FPS estava sempre variando de 90 até 100, 100 e um pouquinhos, e fiz esse teste no modo offline. Se você for jogar online, você vai ter um desempenho menor. No geral, o processador ficou ali entre 39% e 40% de uso, em alguns momentos ele ultrapassava essa média, não muito diferente do que a gente viu nos outros jogos. Eu também rodei o teste sintético do jogo, e na parte mais pesada, nós tivemos uma queda de até 88 FPS, mas foi muito rápido. Com o Xeon em 5.26.20v3, a gente teve uma variação de FPS também um pouco maior. O FPS variava de 70 até 100 em alguns casos, então realmente foi um pouco menos estável. O nível de utilização do processador também ficou variando ali em torno de 35, 45%, mas não passou muito disso. Na parte mais pesada do teste sintético, os resultados foram muito próximos. Identifiquei uma mínima de mais ou menos uns 75 FPS no Xeon, e o Xeon ficou brigando ali para manter o FPS na casa dos 85, às vezes caía para 79. Nesse caso, os dois processadores estão entregando um desempenho mais próximo do esperado, condizente com as especificações técnicas. É claro que não podia faltar o CS, senão muita gente ia reclamar, e coloquei o jogo em HD com gráfico no mínimo. Com o Ryzen 5600, na maior parte do tempo o jogo ficou acima dos 200 FPS, mas já dava para jogar ali com um monitor de 144 Hz numa boa. O processador ficou o tempo todo abaixo dos 30% de uso, trabalhando folgadinho, então realmente um desempenho muito bom. Se não me engano, existe até um método de conseguir extrair um pouco mais de desempenho no Counter-Strike, mas assim já ficou bom demais, eu acho que não tem por que ficar futicando. Nesse caso eu não consegui identificar uma diferença de desempenho em relação a esses dois processadores, até por conta da variação de FPS, mas o Xeon ficou em torno ali de 20, 23% de uso, tirando férias, enquanto eu jogava CS. Eu diria que os dois processadores nesse caso praticamente empataram. Testamos também o Valorant, que praticamente é um sucessor espiritual do Counter-Strike. Coloquei o gráfico em HD também e no mínimo. Com o Ryzen 5600,
E no geral o desempenho ficou variando acima dos 160 FPS a 200. Então realmente foi um desempenho muito bom. E ele é um jogo mais estável, inclusive também mais novo, né? O processador, na maioria dos casos, estava trabalhando no máximo 35%. Com o Xeon i5 2620V3, eu também não consegui identificar um FPS abaixo dos 160, mas foi notável que em alguns pontos o jogo ficava com FPS ali por volta dos 170, 180, enquanto no Ryzen a gente tinha uma média um pouquinho maior no geral. E o uso do processador não chegou a 30% em praticamente momento nenhum da gameplay. Mas vamos discutir aqui um pouquinho os resultados que a gente teve aqui no teste. Não basta apenas eu mostrar as informações para você se a gente não pensar sobre elas. No geral, o Ryzen 5600 demonstrou ser superior em relação ao Xeon em questão de desempenho. No jogo Call of Duty ficou um pouco mais nítida a diferença. No Fortnite também a gente teve uma diferença estranha ali que o Xeon acabou levando a vantagem. Não era para acontecer por conta das especificações, mas aconteceu. Os jogos que eu testei agora são jogos difíceis de comparar porque eles normalmente não têm ferramentas de benchmark. Além disso, eles são online e tem um mundo muito grande. Então realmente não deu para colocar os dois processadores na mesma exata situação. Mas eu entendo também que se eu não tivesse testado os jogos que eu testei, um monte de gente ia me perguntar: mas testa no Fortnite, testa no Call of Duty Warzone, no GTA. Então eu já testei esses jogos que são mais procurados, apesar deles não serem tão perfeitos para fazer teste assim. Mas Fafá, qual processador que você acha que vale mais a pena? Então vou responder aqui a minha opinião. Se a gente for bem metódico e comparar só preço e desempenho, o Xeon realmente leva uma grande vantagem. Isso porque o Ryzen 5600 custa até 3 vezes mais em relação ao Xeon e não entrega isso de desempenho. O ideal seria ele custar 3 vezes mais e entregar 3 vezes mais de desempenho do que o Xeon i5 2620V3. Isso não acontece na prática. A coisa poderia ser um pouco diferente se o Xeon não conseguisse entregar 30 FPS na maioria dos jogos, enquanto o Ryzen entregasse um desempenho acima dos 30. Aí sim valeria a diferença de preço, porque a gente teria um processador que não estaria rodando bem os jogos, enquanto um que roda bem. Mas nesse caso em específico, os dois processadores são muito bons e aguentam super bem os jogos atuais. Inclusive com desempenho de sobra bem acima dos 60 FPS. A minha balança também tende um pouco para o lado do Xeon por conta dos preços de placa de vídeo hoje em dia. Não é todo mundo que está podendo comprar uma RTX 2060 para cima. Então a gente acaba ficando com as placas de vídeo em torno aí de R$ 1.500 a R$ 1.000 ou até pela faixa dos R$ 500. Então, por exemplo, se você for usar o seu Xeon até com uma RX 5500 XT, uma 1650 Super, mesmo com processador em estoque, sem fazer nenhuma modificação, você vai ter as suas placas de vídeo limitando o desempenho total que esse processador consegue entregar, apesar de já ser uma combinação muito boa. E essas são as placas de vídeo hoje que estão na casa dos R$ 1.500. Por experiência própria de uso, eu sei que uma RTX 2060, uma GTX 1660 Super também ficaria muito boa com o Xeon i5 2620V3, seria uma combinação maravilhosa, mas nesse caso já com o desbloqueio do Turbo Boost ativado. Essas placas de vídeo também seriam uma boa opção para o Ryzen 5600, mas elas estão custando acima dos R$ 2.000. Realmente eu acho que está muito caro. Então hoje, se você não tiver mais de R$ 2.000 para estar investindo em placa de vídeo, pode ser que em questão de desempenho não valha tanto a pena você investir no Ryzen, porque com o Xeon você vai ter um desempenho muito semelhante, considerando que você não vai jogar os jogos com gráfico no mínimo em HD, como eu fiz esse teste aqui. Obviamente, quando você está comprando um Ryzen, você também não está comprando só desempenho, você está comprando um processador que é mais novo que o Xeon. Se você comprar aqui no Brasil, vai pagar pela garantia. É claro que também comprando um Ryzen, você vai ter uma possibilidade maior de upgrade no futuro, uma vez que a AMD não muda muito o encaixe dos processadores ali na placa-mãe. Então tem processadores top do mercado hoje que encaixam em placa-mães mais antigas, inclusive as mesmas placas-mães que vão encaixar o Ryzen 5600. A questão do upgrade para mim não é tão forte, até porque a gente tem vários processadores da linha Xeon X99 que são muito baratos também e entregam um desempenho brutal. Então no caso do Xeon a gente vai ter menos possibilidade de upgrade, mas a gente também vai ter um upgrade ali limitado dentro daquela plataforma.
A via de exemplo, a gente tem o Xeon E5-2640 V3 que custa em torno dos R$300. Eu não cheguei a testar aqui no canal, mas sei que ele entrega um desempenho maior que o Ryzen 5600 e ainda é mais barato que o Ryzen 5600. E ele ainda não é o processador mais top dos Xeons X99, então para mim tá sossegado mesmo. Eu sei que pelo que eu tô falando agora, você deve estar se perguntando, pô, como é que vende Ryzen ainda se Xeon é tão bom assim? Isso acontece porque a galera compra da China e até um tempo atrás, antes de estourar a pandemia, não tinha muita gente falando sobre esse conteúdo na internet. Então ainda tem muita gente que tem um certo medo de trazer produtos da China para o Brasil. Quando você compra um Xeon, você não tem garantia, está comprando um processador usado. Se der algum problema, você pode até chamar ali a equipe do AliExpress e pedir um reembolso parcial, não compensa devolver, caso dê problema. Isso faz muita gente desistir de comprar um Xeon. Só que inclusive eu venho falando isso em vários vídeos. Tem como você comprar um Xeon com risco muito baixo. Porque, por exemplo, se você der o azar de dar defeito na placa-mãe que você comprou, você entrar em contato com o AliExpress, enviar suas provas para eles, e eles julgarem que as suas provas não foram boas o suficiente para te dar um reembolso, você ainda vai poder vender as memórias RAM que ficaram, mais o processador, e com essa grana você provavelmente vai poder comprar um outro kit Xeon completo, porque o preço do Xeon aqui no Brasil ele é bem maior do que ele vendido lá da China. Se você for uma pessoa com a mente empreendedora que topa correr um pouco mais de risco para ter um benefício mais alto, o Xeon com certeza vai ser a melhor opção para você. E com a popularização também do Xeon aqui no Brasil, a gente tem muita informação valiosa sobre essa plataforma. Há 7 meses atrás, por exemplo, nós não tínhamos canais brasileiros fazendo teste nessa plataforma que nem a gente tem agora. Então hoje quem compra um Xeon consegue identificar quais são as peças ruins para comprar e as peças boas. Inclusive, as peças que eu testei e sempre recomendo, eu deixo sempre o link na descrição. E essas peças vêm de uma loja chinesa que é confiável, inclusive já comprei vários kitzinhos de lá e várias peças de computador também, como por exemplo memória RAM, processador. Então se você quiser mais informação sobre essas coisas que eu estou te contando agora, eu recomendo que você se inscreva aqui no canal e também dê uma olhadinha nos meus vídeos aqui que você vai aprender muita coisa boa. Quem tem informação paga muito menos por um produto. Então aproveita e não perde tempo, clica no botão de se inscrever que você só vai ter vantagem se inscrevendo aqui. Eu acho que eu já falei bastante nesse vídeo, então vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.